Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 11 de dezembro de 2021, o último estudo que fazemos aí este ano, né? Futuramente devemos retornar a esse livro, O Grande Conflito, mas este ano, nessa série, é o nosso último encontro, né? Iremos estudar os dois últimos capítulos do livro O Grande Conflito. E você que nos acompanha pelo YouTube, né? Se quiser entrar em contato conosco, o e-mail está na descrição do vídeo, mande-nos um e-mail e teremos todo o prazer em entrar em contato contigo, né? Se for da sua vontade, iremos te incluir no nosso grupo no Telegram. Você terá informações das próximas séries de estudos, materiais, livros que compartilhamos lá. E assim poderá estar conosco. Bem, como sempre fazemos, vamos orar a Deus, né, para que Ele esteja conosco nesse estudo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de nos reunirmos, ainda que virtualmente, para conhecermos a Tua vontade para nós, para conhecermos aí os acontecimentos do fim. Que o Senhor nos inspire, ó Pai, a seguirmos adiante, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados e que essa mensagem chegue a todo mundo em nossa geração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amigos. Vamos lá, então. Teríamos um convidado hoje, mas ele teve algumas questões pessoais e não estará conosco, então eu irei conduzir aí os dois últimos, a recapitulação, né, dos dois últimos capítulos do livro O Grande Conflito. Capítulo 41, será desolada a terra. Lembrando que a última sessão chama-se A Única Salvaguarda. Né? O livro O Grande Conflito tem uma parte histórica, sobretudo ali as primeiras partes do livro, e a parte final é uma parte escatológica, né? Ou seja, diz respeito aos últimos acontecimentos, aos acontecimentos que ainda virão. E o texto aí que nós nos baseamos, aí, que serve para nortear o estudo desse capítulo, é o texto de Apocalipse 18, 3 e 5. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra cometeram fornicação com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. Porque os seus pecados têm chegado até o céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. Muito bem, o capítulo 18 do livro Apocalipse, né? Apocalipse de João, trata aí do julgamento da grande meretriz, o julgamento da Babilônia, né? E Babilônia acaba embriagando toda a terra com as suas doutrinas falsas, né? Esse sistema religioso espúrio mistura a verdade com o erro e a sua relação com os poderes da terra é uma relação promíscua, né? Ou seja, ela se envolve com a política se envolve com a religião, e os poderosos da terra, então, estão juntos aí apoiando esse sistema falso, né? E os pecados têm chegado até o céu e Deus se lembra das suas iniquidades e por isso ela será julgada, né? Apocalipse 18, 8 diz assim: por isso suas pragas virão em um dia, a morte, o luto e a fome, e ela será completamente queimada com fogo, porque forte é o Senhor que a julga, né? Deus é forte e ela irá pagar, né, pelos seus erros aí. Tais são os juízos que caem sobre Babilônia, no dia da ira de Deus. Ela encheu a medida de sua iniquidade. Veio o seu tempo, está madura para a destruição. A Babilônia será destruída muito em breve. Quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro de seu povo, há um terrível despertar daqueles que tudo perderam no grande conflito da vida.
Enquanto perdurou o tempo da graça, estiveram cegos pelos enganos de Satanás e desculpavam sua conduta de pecado. Os ímpios estão cheios de pesar. Embora o verbo aí esteja no presente, obviamente, estamos falando aí do finalzinho do tempo do fim, né? Ali um pouquinho antes mesmo da volta de Cristo. Os ímpios finalmente se verão perdidos, né? E eles ficarão pesarosos não por causa de sua pecaminosa negligência para com Deus e seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Então, vejam, enquanto os salvos estão felizes, rejubilando, né, os ímpios estão pesarosos porque Deus venceu. Eles não queriam que Deus vencesse. Lamentam que o resultado seja o que é, mas não se arrependem de sua impiedade. Né? Os ricos, Ellen White fala, logo no início aí do capítulo, que ficarão tristes por terem perdido os seus bens, né? A terra vai estar em convulsão, então tudo aquilo que eles entesouraram será perdido, será destruído, ali os terremotos, os ladrões, a calamidade, irá consumir tudo isso, eles irão perder. O ministro que sacrificar a verdade a fim de alcançar o favor dos homens percebe agora o caráter e influência de seus ensinos. Então, notem, meus irmãos, esse fenômeno aí, né? Os pastores, os padres, né? Os sacerdotes aí que, conhecendo a verdade, né? Mantiveram o povo na cegueira, isso para terem um favor deles, né? Que não pregaram aí a mensagem de arrependimento, de reforma. Agora eles percebem o quão danoso foi o seu ensino, né? A sua atuação foi desastrosa. Nenhuma linguagem pode exprimir o anelo que o desobediente, o desleal, experimenta por aquilo que para sempre perdeu, a vida eterna. Então, eles vão se dar conta de que perderam a vida eterna, né? E o que vale do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? Não é assim que lemos nos evangelhos? Homens que o mundo adorou pelos talentos e eloquência, veem agora estas coisas sob a sua verdadeira luz. Compenetram-se do que perderam pela transgressão e caem aos pés daqueles cuja fidelidade zombaram, com menosprezo, confessando que Deus os amou. O povo vê que foi iludido. Um acusa o outro de o ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Vai se cumprir o finalzinho do capítulo 18 de Apocalipse, que é dito lá que a mulher, ou seja, a religião falsa, né, os líderes ali, enfim, serão queimados, serão despedaçados, né, no caso aí pelos próprios fiéis, né, que irão voltar toda a sua ira contra eles, por terem sido enganados. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam. E vós sois a causa de nossa ruína, e voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. Então, vejam como esses líderes, esses pastores, irão sofrer aí um pouquinho antes da vinda de Cristo, né? Toda a ira que as multidões aí tinham acumulado contra o povo de Deus será direcionada aos seus próprios líderes, né? As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Por toda parte, a contenda e morticínio, né? Lembre-se que o Espírito Santo não está mais na terra nesse momento aí. Então, o ódio, as paixões são desenfreadas, né? O sinal de livramento foi posto sobre aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Agora sai o anjo da morte, representado na visão de Ezequiel pelos homens, com as armas destruidoras, aos quais é dado a ordem.
Matai velhos, mancebos e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Diz o profeta, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. A obra de destruição se inicia entre os que professaram seus guardas espirituais do povo. Os falsos vigias são os primeiros a cair. Ninguém há de quem se compadecer ou a quem poupar. Homens, mulheres, donzelas e criancinhas perecem juntamente. Oi. Para mim, os slides não estão passando, está travado na primeira página. Acredito que é a sua conexão, Elda. Sua conexão que deve estar fazendo isso daí. Os demais estão vendo, né? Gisele, Vanderlei? Não. Não. Tá no título ainda, primeiro slide. Que estranho. Foi o mesmo problema que deu para mim ontem também, que aqui eu passava, mas para a tela não passava. Aí eu tive que minimizar a página e passar com ele coisado. Provavelmente isso deve ser alguma instabilidade no Zoom, então, mas eu vou tentar recomeçar. Não vou comentar, obviamente, ler tudo, mas deixe-me tentar aqui, então, voltar. Bem, e agora? Está passando? Agora está. Agora tá. Ok. Agora tá. Muito bem, então, agradeço aí. Então, voltando aqui ao nosso fio da meada, nós estamos tratando do momento, então, em que os ímpios se voltam contra os líderes espirituais, né? Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua glória. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus e a terra esvaziada de seus moradores. Então, contrariando algumas teorias, né, que circulam por aí no meio evangélico, não vai ocorrer isso de uma parte do povo de Deus ser levado para os céus, os ímpios ficarão vivos por aqui na terra, e depois um segundo arrebatamento, não. Todos os ímpios, né, que estiverem vivos naturalmente, serão destruídos pelo sopro da boca de Deus. Assim que Jesus retornar, eles serão consumidos, né? E os salvos, né, serão transformados e levados para os céus. A terra inteira se parece com um deserto assolado. As ruínas das cidades e vilas destruídas pelo terremoto, árvores desarraigadas, pedras escabrosas arrojadas pelo mar ou arrancadas da própria terra, espalham-se pela sua superfície, enquanto as vastas cavernas assinalam o lugar que as montanhas foram separadas de sua base. Então, nós já vimos aí muitos terremotos, tsunamis, né, muitas coisas assustadoras. Agora, pela descrição que nós temos aqui, que nada mais é do que um detalhamento da descrição que nós encontramos na Bíblia, particularmente no Apocalipse, tudo que nós já vimos não chega nem perto do que acontecerá no tempo do fim, né? Imagina, montanhas inteiras arrancadas e no lugar onde estava a montanha, um buraco ali, uma caverna, né? Realmente assustador. Semelhantemente, ao completar-se a obra de expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e do exército dos remidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Declarar-se-á ser ele o culpado de todo o mal que os fez cometer. E assim como o bode emissário, lembram daquele estudo que nós tivemos sobre o santuário, né, o santuário celestial?
comentamos sobre isso, né? Eu trouxe imagens. Então, nesse momento, Satanás será o bode emissário, né? O pecado será jogado todo sobre ele, e ele, nessa terra desolada, então, ele vai cumprir esse papel ali profético, já anunciado pelo bode Azazel. Durante 1000 anos, Satanás vagueará de um lugar para o outro na terra desolada, para contemplar os resultados de sua rebelião contra a lei de Deus. Durante este tempo, os seus sofrimentos serão intensos. Então, vejam, Satanás irá sofrer já nesse momento aí, né? Antes da sua destruição, ele já estará sofrendo, sendo atormentado, né? Desde a sua queda, a sua vida de incessante atividade baniu a reflexão. Agora, porém, ele despojado de seu poder e entregue a si mesmo, para contemplar a parte que desempenhou desde que a princípio se rebelou contra o governo do céu. E para aguardar com temor e tremor o futuro terrível em que deverá sofrer por todo o mal que praticou, e ser punido pelos pecados que fez com que fossem cometidos. Ao povo de Deus, o cativeiro de Satanás trará alegria e júbilo. O povo de Deus estará no céu nesse momento, né? Cumprindo ali a parte do juízo comprobatório, né? Estará conferindo nos livros o que aconteceu com aqueles que não se salvaram. Ao fim dos 1000 anos ocorrerá a segunda ressurreição. Então os ímpios ressuscitarão dos mortos, comparecendo perante Deus para a execução do juízo escrito. Assim o escritor do Apocalipse, depois de descrever o ressurgir dos justos, diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então aí nós temos, né, a sequência dos acontecimentos, né? Temos o fim da graça, né? A porta da graça se fecha. Ocorre a primeira ressurreição, né? Os salvos estão nessa primeira ressurreição e todos iremos para os céus, né? Os vivos serão transformados, os salvos que morreram, então, também serão transformados, levados para os céus. Os ímpios vivos são destruídos. Nesse momento ocorre a segunda vinda de Cristo, né? Então, aí começa o período do milênio. Satanás é simbolicamente preso numa terra desolada, sem forma, vazia, né? Um imenso cemitério, né? O banquete das aves, né? Que João fala lá no Apocalipse. E aí, depois, Satanás é solto, né? Ocorre a segunda ressurreição. E nós vamos ver esses detalhes daí para frente logo mais, né? Na sequência aí dos nossos estudos aqui no último capítulo, né? Mas o que nós temos por enquanto, então, é justamente essa descrição da terra desolada, vazia, e Satanás, que sempre se rejubilou em atormentar os homens, né? Tentá-los, promover a miséria, a fome, as guerras. Ele vai passar aí 1000 anos numa total, vamos dizer assim, inatividade, né? Ele não vai ter o que fazer durante 1000 anos, e esse será o tormento dele, né? Não ter o que fazer, né? Ficar perambulando aí no meio de escombros, de ruínas, contemplando o que ele próprio promoveu ao longo de 6000 anos. Muito bem. O último capítulo, então, o final e glorioso triunfo, né? Os slides estão passando aí para vocês, podem confirmar? Tá. Ok. Zacarias 14, 4 e depois o verso 9. Esse daqui é o verso 4. E os seus pés estarão naquele dia, os pés de Cristo, né? Sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o leste, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o leste e para o oeste, e haverá um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. E o Senhor será rei sobre toda a terra.
Naquele dia haverá um Senhor, e seu nome será um. Ao fim dos 1000 anos, Cristo volta novamente à Terra. É acompanhado pelo exército dos remidos e seguido por um cortejo de anjos. Descendo com grande majestade, ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. Surgem estes como a areia do mar, é um imenso exército. Que contraste com aqueles que ressurgiram na primeira ressurreição. Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Então, enquanto os salvos são ressuscitados de forma incorruptível, os ímpios, meus irmãos, ressuscitarão com as suas doenças, as suas deficiências, os seus traços pecaminosos ali de caráter, transtornos mentais, né? Imagine esse exército dantesco ali, esse exército medonho, né? Na verdade, zumbis, né? Mortos-vivos, né? Pessoas cheias de doenças, né? De cânceres, e que coisa terrível, né? Agora, Satanás se prepara para a última e grande luta pela supremacia. Enquanto despojado de seu poder e separado de sua obra de engano, o príncipe do mal se achava infeliz e abatido. Mas, sendo ressuscitados os ímpios mortos e vendo ele as vastas multidões ao seu lado, revivem-lhes as esperanças e decide-se a não render-se no grande conflito. Pretende ser o príncipe que é o legítimo dono do mundo, a cuja herança foi dele ilicitamente extorquida. Lembre-se que o nosso irmão Roger Morneau conta no livro Viagem ao Sobrenatural que no final Cristo irá reconhecer a supremacia de Satanás sobre essa terra. É o que o Roger Morneau aprendeu lá na seita satanista, né, que ele fez parte. E que os demônios dizem, né, com convicção de que irão vencer essa última batalha. Quando nós percebemos aqui esse quadro, né, o que é retratado aqui, tudo parece indicar que sim, que eles têm a vantagem. A começar pela vantagem numérica, né? Eles têm ao lado deles os grandes comandantes, os grandes generais, né? Reis, imperadores, homens experimentados na arte da guerra, e vão preparar grandes máquinas de guerra e tal para conquistarem a cidade santa. E o que Satanás fará, né? A sua última obra de engano? Ele dirá que os ímpios lá foram ressuscitados com o poder dele. Ele vai operar maravilhas, né, para apoiar as pretensões, né? Quem sabe operar ali alguns milagres, né? Algumas coisas, né, irão então acontecer ali, para que as pessoas acreditem nele, né? Ele faz do fraco forte e a todos inspira com seu próprio espírito e energia. Propõe-se guiá-los contra o acampamento dos santos e tomar posse da cidade de Deus, onde diabólica exultação aponta para os incontáveis milhões que ressuscitaram dos mortos, e declara como seu guia é muito capaz de tomar a cidade, reavendo seu trono e reino. Satanás consulta seus anjos e depois os reis que estão ali, né, com ele, né? Ellen White cita, por exemplo, especificamente Nero, Napoleão, né, entre esses poderosos aí, né? Vencedores e guerreiros poderosos, né? Olham para a força e número ao seu lado, declaram que o exército dentro da cidade é pequeno em comparação com o seu, podendo ser vencido. Formulam seus planos para tomar posse das riquezas e glória da Nova Jerusalém. Todos imediatamente começam a preparar-se para a batalha. Hábeis artífices constroem
Apetrechos de guerra. Chefes militares famosos por seus êxitos arregimentam em companhias e seções as multidões de homens aguerridos, né? Então, há uma ordem de batalha, há uma disciplina, há uma organização, há instrumentos ali de guerra, há estratégia, enfim, tudo parece perfeito. Finalmente é dada a ordem de avançar, e o inumerável exército se põe em movimento, exército tal como nunca foi constituído por conquistadores terrestres, tal como jamais poderiam igualar as forças combinadas de todas as eras. Imagine, irmãos, o que é isso, né? Se juntarmos todos os exércitos ali, de todas as eras, né? Milhões e milhões de homens, né? Desde que a guerra existe sobre a terra, Satanás, o mais forte dos guerreiros, toma a dianteira e seus anjos unem as forças para esta luta final. As multidões seguem vastas companhias, cada qual sob as ordens de seu designado chefe. Agora Cristo de novo aparece à vista de seus inimigos. Muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono alto e sublime. Sob este trono assenta-se o Filho de Deus, e em redor dele estão os súditos de seu reino. O poder e majestade de Cristo, nenhuma língua os pode descrever, nem pena alguma retratar. A glória do Pai eterno envolve seu Filho. O resplendor de sua presença enche a cidade de Deus e estende-se para além das portas, inundando a terra inteira com seu fulgor. Que cena, irmãos! Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Deus, é isso? Olha que coisa impressionante. Mais próximo ali do trono de Deus estão aqueles que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda, intensa. Em seguida estão os que aperfeiçoaram o caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade. Os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula, e os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. Em toda aquela resplendente multidão, ninguém há que atribua a salvação a si mesmo, como se houvesse prevalecido pelo próprio poder e bondade. Nada se diz do que fizeram ou sofreram. Antes, o motivo de cada cântico, a nota fundamental de toda antífona, é salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. A Ele a honra e a glória para todos sempre. É por isso que nós não podemos exaltar o homem jamais, né? Devemos sempre reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas. Logo que se abrem os livros de registro e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se tornarão cônscios de todo o pecado cometido. Todo o pecado cometido. Veem exatamente onde seus pés se desviaram do caminho da pureza e santidade. Precisamente até onde o orgulho e rebelião os levaram na violação da lei de Deus. Eles irão ver isso, eles irão entender tudo isso daí. As sedutoras tentações que incentivaram na condescendência com o pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdia rebatidas pelo coração obstinado, impenitente, tudo aparece como que escrito com letras de fogo. Então, esse é um filme que cada ímpio irá contemplar, né? Cada um irá ver ali, passando diante de si, tudo o que ele perdeu em termos de misericórdia, sua incredulidade, ele irá contemplar tudo isso daí. Satanás, seus anjos e súditos não têm poder para se desviarem do quadro que é a sua própria obra. Cada ator relembra a parte que desempenhou. Herodes matando as inocentes crianças de Belém, a fim de que pudesse destruir o rei de Israel.
a vil Herodias, sobre cuja alma criminosa repousa o sangue de João Batista, o fraco Pilato, subserviente às circunstâncias, os soldados zombadores, os sacerdotes e príncipes e a multidão furiosa, enfim, todos irão ver o seu papel aí no grande conflito. Ali estão sacerdotes e prelados romanistas, que pretendiam ser embaixadores de Cristo e, no entanto, empregar a tortura, a masmorra, a fogueira para dominar a consciência de seu povo. Ali estão os orgulhosos pontífices que se exaltaram acima de Deus e pretenderam mudar a lei do Altíssimo. Aqueles pretensos pais da igreja têm uma conta a prestar a Deus, da qual muito desejariam livrar-se. Então, virá ali a conta, né? Eles irão contemplar tudo diante de si. Demasiado tarde chegam a ver que o onisciente é zeloso de sua lei e que nenhuma maneira terá por inocente o culpado. Né? É um pensamento que eu não me esqueço, né? Se Deus, o Pai, não poupou o seu próprio filho por causa da sua lei, quanto mais os ímpios aí, né? Que tiveram, além de tudo, o exemplo de Cristo, a graça de Cristo, e ainda assim continuaram pisando, tripudiando da lei de Deus. O mundo ímpio todo acha-se em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Ninguém há para pleitear sua causa, estão sem desculpa, e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. É agora evidente a todos que o salário do pecado não é a nobre independência e vida eterna, mas escravidão, ruína e morte. Os ímpios veem o que perderam em virtude de sua vida de rebeldia. Em seu último e grande esforço para destronar a Cristo, destruir seu povo e tomar posse da cidade de Deus, o arqui-enganador foi completamente desmascarado. Os que a ele se uniram veem o fracasso completo de sua causa. Os seguidores de Cristo e os anjos leais contemplam a extensão total de suas maquinações contra o governo de Deus. É ele objeto de aversão universal. Então, todos terão aversão, nojo ali de Satanás, um pouco antes de sua destruição, né? Apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se à supremacia de Cristo, seu caráter permanece sem mudança. O espírito de rebelião, qual poderosa torrente, explode de novo. Cheio de frenesi, decide-se a não capitular no grande conflito. Chegado é o tempo para uma última e desesperada luta contra o Rei do Céu. De Deus desce fogo do céu. A terra se fende, a terra se abre. São retiradas as armas escondidas em suas profundezas. Chamas devoradoras irrompem de cada abismo e ante. As próprias rochas estão ardendo. Vindo é o dia em que arderá como um forno. Os elementos fundem-se pelo vivo calor e também a terra e as obras que nela há são queimadas. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Acabou. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Nós já vimos que essa ideia de tormento eterno é uma ideia totalmente falsa, sem base bíblica. A destruição é eterna, porque Satanás, os ímpios, o mal, o pecado, a morte não voltarão mais a existir. Mas nenhum inferno no sentido de um tormento eterno existirá. Nem existe, nem existirá. Apenas uma lembrança permanece. Uma coisa permanece de todo esse drama, né, que a humanidade viveu por 6.000 anos. O universo viveu, né, porque nós somos feitos espetáculo para o universo.
Qual é a lembrança? Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada um país. Ali o pastor celestial conduzirá seu rebanho, as fontes de águas vivas. A árvore da vida produz seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem torrentes sempre a fluir, claras como cristal, e ao lado delas, árvores ondeantes projetam sua sombra sobre as veredas preparadas para os resgatados do Senhor. Olha, irmãos, que retrato maravilhoso, né? Que espetáculo, né, será a nova terra, muito acima do que qualquer um de nós pode imaginar. A dor não pode existir na atmosfera do céu. Ali não mais haverá lágrimas, cortejos fúnebres, manifestações de pesar. Na cidade de Deus não haverá noite. Ninguém necessitará ou desejará repouso. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus ou oferecer louvor a seu nome. Sempre sentiremos a frescura da manhã e sempre estaremos longe de seu termo. Não haverá sol, né? O próprio Deus emanará sua luz, né, sobre todos. Ellen White descreve. Essa luz é mais fulgurante ali do que o sol ao meio-dia, porém, não sentiremos o calor, né, que sentimos nesta terra. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos. Livres da mortalidade, alçarão voo incansável para os mundos distantes. Mundos que fremiram de tristeza ante ao espetáculo da desgraça humana e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com indizível deleite, os filhos da terra entram de posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Que bênção, irmãos. Então, por toda a eternidade, estaremos aprendendo, estudando, viajando, né? Conhecendo novos mundos. Que bênção. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais lhe admiram o caráter. O grande conflito terminou. Esse é um dos textos aí mais famosos do livro O Grande Conflito. É o último parágrafo, né? Simplesmente maravilhoso, né? O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. No livro Primeiros Escritos, a descrição que Ellen White faz da árvore da vida é aproximadamente essa daqui, que vocês estão vendo nessa ilustração. Aqui temos o rio da vida, né, e a árvore da vida formada ali por dois troncos ali, né, unindo ali uma margem à outra do rio ali da vida. Amém, meus irmãos? Que Deus seja louvado. Algum comentário?
Imagine como vai ser a volta de Jesus, hein? As pessoas ressuscitando, a gente vendo os nossos entes queridos, nossos mortos, eu vendo minha mãe, Elda vendo a avó dela, fulano, ciclano, vendo seus amigos. É uma bênção. Satanás de vez derrotado desse mundo, falando, onde morte está a tua vitória? E onde está o seu aguilhão? A morte não vai ter mais poder na volta de Jesus. Vai estar tudo terminado e acabado. Esse vai ser o meu desejo, minha esperança na volta de Jesus. É isso que eu mais quero. Não tenha mais mortes, nem choro, que nós vamos ser felizes lá, sem lembrar de nada que ter feito nessa terra, nem mal, nem mal. Que eu quero uma vida nova, um novo céu e uma terra. Essa é a minha esperança, a volta de Jesus. Amém. Além cheio de flores de prazer e luz, destinado às almas terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, mais pecado lhe tirará. Jesus, o Rei, as mansões divinas, os todos com prazer do país eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, almas prateadas dos vales com jasmim, enquanto o sol se horizonte sonhos estirar Jesus amigos já ressuscitados, todos nós o nosso Jesus louvar. Amém. Amém e amém. Oito pessoas, né? O mesmo número dos que se salvaram lá do dilúvio, né? 8 pessoas. Então, aqui chegou a arca, né? Essa arca que começou ali com o primeiro capítulo, né? Do livro Grande Conflito, e hoje chegamos ao 42º. Alguém tem aí algum comentário a fazer, algum pedido especial? Eu agradeço a Deus pelo estudo desse livro. Eu li esse livro no último ano 3 vezes, mas eu acho que essa última vez valeu mais a pena de todas, porque
quando a gente prepara para estar aqui estudando com vocês, já é diferente, né? Você prepara para falar para alguém, então já é diferente o seu estudo. Acho que valeu muito a pena. Amém. Eu também digo o mesmo, né? E é um estudo que sempre se renova, né? É um livro, assim, que tem uma parte histórica, tem alguns capítulos que são autênticos estudos bíblicos, né? Tem capítulos aí como esses últimos que apontam para os últimos acontecimentos. Então fica esse convite, tá? Para quem não leu ainda, que leia o livro O Grande Conflito, né? Aqueles nossos amigos que porventura chegarem agora, né? Estão vendo esse vídeo aí no YouTube. Basta você pesquisar ali no Google, né? Você vai conseguir encontrar facilmente esse livro para você fazer o download. E se em todo caso você tem dificuldades, né? E tem contato aí pela primeira vez com essa mensagem, gostaria de estudar esse livro, o livro, né, ter o livro físico, pode entrar em contato conosco também, manda um e-mail. Nós teremos todo o prazer de lhe presentear com o livro físico, né, o livro A Grande Controvérsia, né, o Grande Conflito, né, que são o mesmo livro, né? E dá para ouvir também, o Nelson está lembrando ali, né? No YouTube você pode ir ouvindo, né? Capítulo por capítulo, ouvindo os nossos próprios estudos aqui, né? Que não traz o conteúdo integral, porque é só uma recapitulação, mas você consegue ter os principais tópicos, né? De cada capítulo. Tá certo? E já vamos pensando já nos próximos estudos, né? Que serão no ano que vem, né? Agora vamos fazer uma pausa, descansar um pouco, né? Em janeiro nós temos aí alguns projetos missionários nas férias e depois a gente retorna com a graça de Cristo, né? Muito bem. Canal do livro Grande Conflito. Isso aí. Carlos Renato lembrando ali. Muito bem, meus irmãos. Algum outro comentário? Também eu escutei limpando a casa, todo o grande conflito em áudio pelo aplicativo da nossa igreja. São muitos recursos, né? Muitos recursos mesmo que nós temos aí para usufruir dessa bênção. Muito bem. Quem gostaria de fazer a oração final? Nelson. Nelson, então, irá orar. Vamos orar? Fechando o olho, fechou, orou. Senhor, nosso Deus, Pai, obrigado, Senhor, por ter chegado aqui até o estudo desse grande conflito, Pai querido, que foi uma bênção, Pai querido, e através desse livro que conseguimos estudar, que possamos estudar pelo até o possível fim, que possamos escolher a vida, como foi o pregado hoje na igreja aqui, né? Não escolher a morte, sim a vida, meu Pai querido. Possamos estar preparados para a tua volta, né? As mansões celestiais e dizer, esse é o Deus que nos aguardamos, meu Pai querido. Nos prepare e nos proteja. Nessa semana também que está começando. É que eu te peço, Senhor, pelo nome de Jesus. Amém, Senhor.